Então, a raiva, ela é uma diferença entre o que você acredita ser certo e o que está acontecendo no ambiente. Quando a gente está sentindo raiva, pode acontecer um pico de uma situação e também pode acontecer ela em menor escala. Por exemplo, irritação é uma raiva, só que menorzinha. Então, se você está aí sofrendo com irritação, ou se você está com um pico de raiva, né, até um ódio, enfim, a gente tem várias nuances aí da raiva, saiba que você está sentindo alguma injustiça em relação ao que você pensa e o que você acredita. Então, alguma coisa aí aconteceu que bateu de frente, bateu contra aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, aquilo que você acha certo, aquilo que você considera algo equilibrado. Então, a raiva, ela é uma diferença, quando a gente está sentindo raiva, é uma diferença entre o que você acredita ser certo e o que está acontecendo no ambiente. Então, normalmente a gente tem uma reação, né, com as injustiças que acontecem. Alguém falou alguma coisa que você não gostou, alguém fez algum movimento, foi injusto com você, a gente já responde com raiva. E aí, para você sair dessa situação, a pergunta-chave que vai te clarear e vai te trazer um pouco mais para a realidade é: o que eu estou reivindicando? O que eu considero uma injustiça nessa situação? Isso vai clarear muito, porque ao invés de você ficar aí muito agitado, e a raiva é uma emoção que deixa a gente muito acelerado e impulsivo para fazer coisas que não necessariamente são a melhor naquele momento, né? A gente fica muito impulsivo. Então, ajuda sempre a gente trazer para a realidade, para a gente ficar um pouco mais no eixo, mesmo ali sentindo a raiva, mas é para você saber lidar com ela de uma maneira melhor. Então, quando você está aí irritado, com raiva, com picos de raiva, e você está sentindo isso e está te incomodando, pergunta-chave é: o que eu estou sentindo que é uma injustiça? O que eu considero uma injustiça nessa situação? O que eu estou reivindicando? E aí você vai ter uma clareza melhor para você conseguir saber o que você está sentindo e também ir em busca de um equilíbrio, de uma solução, ou pelo menos, às vezes, a gente escolhe também não lidar com aquilo naquele momento. Mas aí é uma escolha, não é mais um sofrimento, não é uma desestabilização de raiva. E uma dica extra quando a gente tem situações de raiva é que normalmente a gente tem essa diferença de réguas que eu chamo, né? Eu tenho uma régua dos meus valores, do que eu acredito atualmente, porque isso também muda, né? Do que eu acredito que é certo, do que é justo, do que seria equilibrado, a partir do que eu penso, a partir da minha experiência. E cada pessoa tem a sua. Então, normalmente, quando eu sinto raiva, é porque aquela pessoa, aquela situação tá batendo, né? Tá batendo de frente com algo que é diferente daquilo que eu acredito como correto, como certo, enfim, como justo. Só que essas réguas, elas não têm, é difícil a gente ter essas réguas iguais para as pessoas. Então, é muito comum a gente ter opiniões diferentes, julgamentos diferentes, né, contrapontos aí nas situações. E nem sempre a solução vai ser concordar. Então, quando a gente está numa situação de raiva, principalmente quando você está com um conflito ali com uma pessoa, com uma situação, é legal lembrar disso. Porque normalmente você não vai conseguir convencer o outro a mudar a régua dele. E ele não vai convencer, né, você de mudar a sua. E isso não significa que você não possa chegar num meio termo para resolver aquela situação. Então é legal a gente lembrar que você flexibilizar para uma solução não significa que você está abrindo mão do que você acredita, dos seus valores. Mas a gente tem isso, né, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, esses meio termos, esses acordos que a gente precisa fazer para as situações poderem ser resolvidas. Então, é legal a gente lembrar disso, que a gente tem diferentes réguas e que nem sempre a solução vai ser mudar a régua do outro, mas o que nós podemos fazer para contornar aquela situação juntos.